Bom dia a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão nos vendo pelo YouTube. Tenham um lindo dia hoje, e que essa palavra que o Senhor vai nos falar hoje seja transformadora na vida de cada um de vocês, amém? Cada um de nós. No último terça-feira, à tardezinha, começou o que os judeus chamam de Yom Kippur, Dia do Perdão. Começou no final do dia 4, terça-feira, e terminou no final do dia 5, quarta-feira. C.S. Lewis, aquele escritor famoso que escreveu um livro chamado Os 4 Tipos de Amor, ele disse assim: o homem se aproxima mais de Deus quando, em certo sentido, se assemelha menos a Deus. Pois que diferença pode ser maior do que aquela que existe entre a plenitude e a necessidade, a soberania e a humildade, a justiça e a penitência, o poder ilimitado e o pedido de ajuda? E eu vou traduzir isso daqui que ele falou, é que quanto mais você reconhece que você precisa de Deus, quanto mais você reconhece que você não é nada comparado com Deus, mais próximo você está dele, mais próximo você está de receber aquilo que Ele tem para você, porque Deus tem a plenitude, Deus tem a soberania, Deus tem a justiça, Deus tem o poder ilimitado. Então eu fiz essa introdução porque o dia do perdão é um ritual que os judeus fazem, e eles separam esse dia como um mandamento que houve do Senhor na palavra de Deus, e separam esse dia para que haja um momento de reflexão, de orações, de tudo aquilo que eles têm feito ao longo da sua vida. Mas eu quero explorar isso, porque o nosso Deus é um Deus de princípios e de alianças. Quando Deus faz uma aliança com o homem, quando Deus faz uma aliança comigo, com você, Ele cumpre aquilo que Ele falou. Então, dentro dessa introdução de que você, para receber um perdão de Deus, você precisa reconhecer que você precisa de ajuda, você precisa reconhecer que você tem uma necessidade, você precisa reconhecer que você está se humilhando perante Ele, você precisa reconhecer que você precisa se penitenciar perante Ele para que você receba a justiça, e que você precisa de uma ajuda. Se você não reconhece isso, o perdão é um ato, o ato de pedir um perdão é uma coisa ritual, e ele muitas vezes não vem, apesar de que Deus é misericordioso e Ele é muito bom. A cruz, o perdão e o arrependimento são a base do Evangelho de Jesus. Se você tiver esse entendimento de que através da cruz, Jesus propiciou o perdão para mim e para você, mas que se você não se arrepende, você não tem acesso a esse perdão. É esse o entendimento que eu quero que nós possamos ter, porque muitas vezes você quer ter o perdão, mas você não tem acesso a ele porque você não se arrepende daquele pecado. Então, através do que Jesus fez na cruz, irmãos, você recebe o perdão de Deus. Essa é a base do Evangelho. Então, eu quero começar orando o que a Bíblia chama de oração do Pai Nosso, o que nós chamamos de oração do Pai Nosso, que está lá no capítulo 6, no versículo 9. Você pode repetir comigo, esta é a tradução que está aqui. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém?
nós precisamos aprender a perdoar as pessoas para que nós sejamos perdoados. Aí que começa a entrar a dificuldade, né? Sem o arrependimento, o pedido de perdão é um ritual. Eu tenho ao longo desse tempo de crente, eu tenho visto e tenho experimentado as alianças e os princípios que a palavra de Deus se encontra. E cada dia mais que eu leio a Bíblia, mais eu encontro princípios. Então, já que nós estamos falando desse dia do perdão, do Yom Kippur, que não é um costume de nós como crentes, mas eu quero explorar um pouco esse assunto, porque há um princípio bíblico do dia do perdão, há um princípio bíblico da descontaminação da terra, ou da sua família, ou da sua empresa, ou daquilo que eu e você temos que precisa ser descontaminado. Lá no capítulo 16 do livro de Levítico, eu vou ler o versículo 29 até o versículo 34, diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. Quer dizer, Deus, através de Moisés, falando para o povo de Israel, isso vos será por estatuto perpétuo, ou seja, faça isso eternamente. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural e nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então, o dia 4 e 5 agora corresponde ao 7º mês dos 10 dias do mês lunar, que é o mês que o judeu comemora, não é o ano solar como nós. Então aqui Deus está dizendo para afligir a vossa alma, e nenhuma obra fareis, e nem o natural e nem o estrangeiro que peregrina em vós. Então lá em Israel, mesmo sendo estrangeiro, há um Shabá, ou seja, de terça para quarta-feira houve um feriado, como se fosse o sábado para eles. Porque no versículo 30, porque naquele dia se fará a expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso, solene para vós outros. E afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Ele repete 2 vezes isso. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, e farás expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também o fará pelos sacerdotes, por todo o povo da congregação. Isso farás por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Ele repetiu pela 3ª vez. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Essa palavra que foi traduzida aqui por afligir, anar, em hebraico, ela quer dizer estar ocupado, estar atarefado, afligir, oprimir, humilhar, ser curvado, ser abaixado, estar abatido, inclinar-se, enfraquecer-se. Ou seja, para que você receba o perdão, é preciso que você reconheça primeiro que você é um pecador. E segundo passo é estar arrependido para receber o perdão. Eu estou insistindo nisso, irmãos, porque nós estamos vivendo num tempo de muita dificuldade espiritual, entendimento das pessoas. As pessoas, elas não... Mesmo um crente, ele perdeu a perspectiva de que Deus é um Deus de aliança, de que Deus tem princípios que Ele, se você fizer, mesmo não sendo um crente, aquele que cumpre os princípios do Senhor, ele é abençoado. Então, por outro lado, há uma relação de maldição. No capítulo 28 do livro de Deuteronômio, ele tem uma relação de bênção e tem uma relação de maldição. E nós precisamos ter entendimento disso, que a palavra ela não foi revogada, ela continua existindo, ela continua valendo. Então, se você não reconhece que você é um pecador, e Deus didaticamente criou uma festa anual para que todos nós possamos parar e pensar
que você é um pecador e que você, sendo um pecador, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence da justiça, do juízo, ele vai informar para mim e para você isso. E se você se arrepende disso, você é abençoado, irmãos. Para os judeus, irmãos, essa é a festa mais importante. É um tempo que ele faz de reflexão, de jejum, de oração. Salmos 32, 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Lembre disso, que o perdão de Deus para os seus pecados é uma bênção. E se você recebe esse perdão, você é uma pessoa feliz, bem-aventurada. O perdão de Deus é uma bênção, irmãos. É uma coisa, é uma demonstração do amor de Deus, da misericórdia que Ele tem. E aqui a palavra de Deus vai nos ensinar, o salmista Davi, no capítulo 34 do livro de Salmos, ele nos ensina a ter esse temor do Senhor. Quer dizer, para obter esse perdão, de uma forma contínua, que você sempre que tiver que necessidade de se arrepender e de falar com o Senhor, Ele continuamente te perdoa. Mas para que você tenha isso, você tem que ter um temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter medo dEle, mas reconhecer que Ele é poderoso para fazer isso, Ele é justo, mas Ele também é poderoso para te dar uma bênção. Então, Salmo 34, versículo 11, o salmista diz assim: vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Preste atenção nessa expressão, longevidade para ver o bem. Porque tem gente que está se envelhecendo e querendo morrer porque nada de bem ele está vendo. Deus tem uma bênção para aquele que envelhece segundo a vontade dele, com o temor do Senhor. Davi dá a resposta aqui no versículo 13: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Deus presta atenção no que nós falamos, se nós nos considerarmos justos. E justo é aquele que é justificado pelo seu pecado em Cristo Jesus, que morreu por mim e por você. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Tem alguém aqui que está precisando de um clamor do Senhor e que vai orar hoje aqui no final? Saiba que hoje Deus vai ouvir a sua voz, porque se você tiver no seu coração o reconhecimento de que você é muito distante, como falou o C.S. Lewis, muito distante desse poder do Senhor, mas que você, pelo temor que você tem dele, Ele pode te ouvir, vai acontecer hoje. Eu quero voltar aqui para o livro de Levítico, no capítulo 18. Agora, no capítulo 18, o versículo 1 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, de onde que eles vieram, em que habitastes, e nem farei segundo as obras de Canaã, que é para onde eles estavam indo, para o qual vos levo, e nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus avisou o povo que ele deveria se comportar diferente do que eles viram no Egito e diferente do que eles viram e já iriam ver em Canaã. A terra do Egito estava contaminada pelo pecado, pelas práticas do que eles faziam, e a terra de Canaã, onde eles foram, também estava contaminada pelas pessoas que ali viveram e que ali viviam. Deus avisou esse princípio, que esse princípio vale não somente para os judeus, mas vale para mim e para você. É isso que eu quero salientar a minha pregação hoje, que eu chamei de Dia do Perdão. Na verdade, nós como terra, nós como Brasil, estamos numa terra que só é descontaminada pela igreja. Amém? Do versículo 6 até o versículo 23 do livro de Levíticos, você depois vai ler em casa, tem uma relação de pecados que contaminaram a terra.
Além dessa relação que está lá, que Deus enfatizou, tem outras em que ele fala genericamente aquelas práticas que aconteciam no Egito e aquelas práticas que aconteceram e que aconteciam lá em Canaã. Se você for ler o Velho Testamento, no livro de Números e no livro de Juízes, em todos aqueles livros do Velho Testamento que fala daquele povo, você vai ver aquilo que eles praticavam, não só nessa relação do capítulo 6 ao 23. Mas eu conclamo você a fazer isso, quando chegar em casa, ler essa relação, porque muitas dessas coisas nós temos visto sendo praticado na nossa nação, e nós precisamos compreender esse princípio, que essa terra contaminada, ela só é descontaminada pelo poder e pelo clamor do povo de Deus. Cabe a nós, como igreja, irmãos, fazer isso. Versículo 24, que é na sequência de toda essa relação, ele diz assim: com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de ti, ou diante de vós. E a terra se contaminou. Eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural e nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Pode ser que estrangeiros que entrem na nossa nação, que não são nascidos aqui, tragam coisas que sejam abominação ao Senhor. Então aqui ele está dizendo que tanto os naturais, quanto aqueles que são estrangeiros, pode contaminar a sua terra. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Aquela relação de abominações que contamina, além da nossa vida, contamina a terra em que nós vivemos. Quais são esses princípios que nós temos que entender aqui? Essa palavra contaminar aqui no hebraico é tamé. Tamé significa ser impuro, tornar-se imundo, tornar-se impuro. Primeiro, sexualmente. Veja essa lista de abominação no livro que eu falei aqui, do capítulo 6 a 23, livro Levítico 18. Segundo, religiosamente. Que práticas religiosas contaminam a terra? Por exemplo, o sincretismo religioso. Lá na Bahia tem um evento lá que é a lavagem das escadas da Igreja do Bonfim. A Igreja Católica, que é a Igreja do Bonfim, chama os macumbeiros para lavar a escada. Isso é um sincretismo religioso, é uma mistura que contamina. Cerimonialmente, pode ser que algum de vocês já fez tarô, leitura de mão, horóscopo. Isso é uma contaminação cerimonial. Ou a idolatria de modo geral, ou profanação do nome de Deus. Irmãos, me choca eu ter que dizer isso, mas num dos carnavais que aconteceram no Brasil aqui, não sei se foi em São Paulo ou no Rio, crucificaram um travesti. Isso é uma forma de profanar o nome de Deus, é uma forma de agredir, de insultar o nome de Deus. E quem é responsável de limpar isso? Somos nós, irmãos. A descontaminação é feita exatamente pelo clamor que eu e você vamos fazer. Nós estamos vivendo hoje uma conturbada politicamente, mas isso no fundo é um reflexo daquilo que espiritualmente está acontecendo na nossa nação. Essa divisão incluída que o Satanás veio usando a política, por exemplo, mas pode ser uma outra situação. Qual é a visão positiva que eu quero ter agora com relação à igreja, em relação ao que nós temos feito no Brasil? Eu contei isso outro dia e quero repetir que em 1986 nós morávamos em Brasília e foi o ano da eleição que foi eleger os deputados para a Constituinte. Constituinte que foi promulgada no ano de 1988.
2 anos depois, esse número de deputados e senadores que foram eleitos em 86 promulgaram a eleição. E eu me lembro que já naquele tempo houve um grupo de evangélicos composto de empresários, executivos e pastores e líderes se juntaram para que fizesse um lobby para que a comissão de família, por exemplo, não permitisse que fosse aprovado na Constituinte casamento de homem com homem, mulher com mulher, que aquela ideologia de gênero que já estava iniciando naquela situação fosse resistido isso. E eu me lembro quanto que eu participei dessas reuniões e naquele momento nós clamamos a Deus para que naquela eleição existisse um número maior de evangélicos para poder representar a resistência naquele momento. Até aquele ano, até o ano de 85, nunca houve mais do que um evangélico, seja pastor ou declaradamente evangélico, no Congresso. E Deus, pela sua misericórdia, já deu um aviso para o Senhor, do Senhor para nós como igreja, e que infelizmente a igreja se despertou naquele momento, mas infelizmente ela perdeu o bonde da história. Naquele ano foram eleitos 32 deputados evangélicos para representar a resistência àquele tipo de coisa. E graças àquele número de evangélicos já era significativo para um congresso, é que houve uma resistência e não entrou na Constituinte esse tipo de coisa. A partir dali a igreja foi se despertando para entender o clamor e a oração, aquilo que Deus falou para Elias, por exemplo. Quando Elias resistiu àquele sacerdote de Baal, Elias estava desanimado, porque foi um dia muito cansativo para ele fisicamente, e ele entrou num processo de depressão. E quando ele foi reclamar com Deus, Deus falou assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Naquele momento, apesar de nós acharmos que era pouca gente, Deus despertou na igreja um clamor e um entendimento da autoridade espiritual que estava na nossa mão para descontaminar essa terra. E eu digo isso porque a partir de lá e de lá para cá, eu tenho aqui eu vi aqui essa semana uma notícia de que o IBGE fez uma previsão de que a safra agrícola desse ano de 2022 vai totalizar 278 milhões de toneladas, que é 25,2 milhões de toneladas a mais que o que aconteceu em 2021, mais de 10% de aumento. E eu me lembro que na pandemia, um dia eu estava lá em Ilhabela, e eu olhei no mar assim e vi uma quantidade enorme de peixe, um cardume assim, pulava do mar assim, esse cardume de peixe. E aí eu fui ver algumas informações desse tipo, que a terra, através dessa pandemia, ela se autopurificou. Quando mandaram parar todo mundo de trabalhar, parar de fazer as coisas, a terra começou a reviver. Muitas coisas aconteceram, o próprio solo que ficou com dificuldade de plantar, ele deu um descanso geral e ela se autopurificou. E eu quero lembrar que houve 2 anos sem carnaval. Isso não é coincidência, irmãos. O resultado da oração do povo que vem clamando fez com que acontecesse uma coisa que implicasse nisso. Depois daquele carnaval em que fizeram essas atrocidades, não só de crucificar um travesti, mas também de botar o diabo batendo em Jesus lá como se ele fosse um derrotado, nós precisamos entender que estas coisas que o povo faz, elas são descontaminadas pelo povo de Deus. Cabe a mim e a você clamar ao Senhor e pedir para que isso não aconteça mais. Está na hora, irmãos, de nós entendemos que a sua vida, muitas vezes você olha a sua vida, muitas vezes você
presta atenção naquilo que está acontecendo na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua empresa, na vida da empresa que você trabalha, que você está lá. Irmãos, você é responsável da bênção que está na empresa que você trabalha. Se você chegar de manhã e começar a perceber que há um processo de divisão, de fofoca, e que você muitas vezes sem querer participa disso, ao invés disso você se retirar e começar a clamar sozinho. Eu já contei isso, vou contar de novo aqui essa história. Uma vez, na minha empresa, tive uma pessoa que futuramente me contou depois que ele foi designado para me tirar da empresa. Ele foi lá com o intuito, era um consórcio que eu participava, a empresa que eu trabalhava era um consórcio, e a nossa empresa era líder daquele consórcio. E foi uma empresa do consórcio resolveu me substituir, tirar a minha liderança desse consórcio. E deram uma atribuição para aquele engenheiro, que era um homem inteligente, um sujeito brilhante, fez um curso de PhD na Inglaterra, mas ele se sujeitou a prestar um papel que não era adequado para um homem, para um engenheiro como ele. E durante um período, sei lá, de 6 meses, todas as reuniões mensais que nós tínhamos, ele me provocava a ira. E eu, como crente, ele sabia que eu era crente, e eu clamava ao Senhor para que não deixasse que a minha carne, que a minha maneira de ser, de italiano, que um dia eu comecei, Senhor, o Espírito Santo que habita em mim, faz parte daqueles dons ali, o domínio próprio, e eu estou caindo nessa armadilha, e todas as vezes as reuniões eram desagradáveis, terminavam desagradáveis. Até que um dia eu já era, sei lá, 6 ou 7 meses desse jeito, eu clamando ao Senhor, falei, Senhor, hoje nós vamos, eu queria que o Senhor fizesse um milagre hoje, não permita que eu caia nisso. E eu estou contando uma coisa para vocês que vale para a sua vida individual e vale para a vida empresarial, naquela empresa que você está, naquilo que eu era funcionário daquela empresa e eu tinha que dar um testemunho, mas mais do que dar um testemunho, eu tinha que quebrar na região celestial aquela estratégia. E na hora que começou a reunião e que ele começou a já me agredir, eu pedi licença, suspendi a reunião, fui para o banheiro. E eles ficaram lá, era a diretoria das outras empresas, ficaram lá conversando enquanto eu estava no banheiro. E naquele momento eu entrei no banheiro e falei, Senhor, o Senhor hoje mostrou para mim que eu devo orar pelos inimigos. Esse homem que está me querendo fazer comigo isso, ele é meu inimigo. Então eu quero abençoar. A Bíblia diz que a gente deve orar pelos inimigos. Eu quero abençoar esse homem. E eu fui orando. E aquela minha raiva que eu estava inicial, ela se transformou numa alegria, num amor, que eu não estava sabendo entender aquilo. E não sei quanto tempo passou, talvez alguns minutos ali. E quando eu voltei e sentei, esse sujeito sentava sempre do meu lado direito aqui para me irritar. Eu continuei a reunião e naquele momento ele ficou rabiscando numa folha de papel assim e não falou mais nada até o final da reunião. Foi a primeira vez em 6 ou 8, 7 vezes que aconteceu isso. E ele acabou, ao final que acabou a reunião, ele perguntou se eu ia almoçar lá na obra, e eu falei que sim. Ele falou, eu posso almoçar com você? Eu fiquei surpreso. E ele foi lá e falou assim, olha, eu estava ali sentado na hora que você teve dor de barriga e foi no banheiro, e eu estava ali sentado perguntando assim para mim, por que eu estou fazendo um papel desse para a empresa se não é do meu caráter fazer isso? Ele falou, olha, eu quero te dizer que eu não fui no banheiro porque eu estava com dor de barriga, eu fui no banheiro orar, porque faz 6 ou 7 meses que nós dois estamos nos degladiando e eu sou um crente em Cristo Jesus, eu preciso dar um testemunho para você de que eu sou um crente. Então, eu descobri hoje de manhã, de madrugada, porque eu não estava nem conseguindo dormir para essas reuniões que a gente fazia mensal, que eu devia orar pelo inimigo, e eu olhei para você como um inimigo, mas você não é meu inimigo.
Porque na hora que eu orei para você, para Deus te abençoar, Deus transformou aquela raiva que eu estava de você num amor, numa alegria muito grande. E é o que eu estou querendo dizer para você, isso funciona. E ele começou quase chorando assim, falou assim: eu sou seu irmão também, porque eu sou luterano, e eu estou fazendo um papel aqui do diabo. Irmãos, essas coisas acontecem na nossa vida e pode acontecer na nossa nação, faz parte da igreja descontaminar essa terra. E eu quero pedir agora, para a gente terminar orando, que eu e você possamos fazer uma oração. Amém? Se você quiser ficar de pé, ajoelhado, eu vou fazer 2 tipos de oração aqui que você vai, por favor, concordar comigo. O primeiro é individual, para mim e para você. Você, cada um de nós aqui, vamos pedir perdão pelos seus pecados e clamar a Deus, reconhecendo que eu humildemente sou um pecador, eu preciso de ajuda daquele que pode nos perdoar. Deus está aqui agora, nós estamos vivendo no tempo da graça ainda, irmãos. Eu quero alertar isso, ainda nós vivemos no tempo da graça. Então Deus, quando você se aproxima dEle, Ele se alegra, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então quando eu começar a orar, você ora reconhecendo os seus pecados, mas ao mesmo tempo, entenda que você está na sua mão a autoridade para orar para Deus descontaminar essa nação. Nós vamos ter no final desse mês mais uma eleição para presidente. E Deus tem dois cenários que existem aqui para presidente, irmãos. Um cenário que é um cenário de descontaminação dessa terra, de toda a corrupção que houve e que há nessa terra, de todas as maldições que existem por causa de de pecados contaminados. E cabe a mim e a você clamar para que Deus não permita que volte a agir o demônio nesta nação. O Brasil é um país abençoado e ele vai ser abençoado, ele vai abençoar o mundo cada vez mais, se eu e você, como igreja, entendemos isso. E eu quero terminar dizendo que dentro dessa oração, que nós possamos conclamar o povo de Deus a continuar orando, irmãos. A continuar orando, porque nós estamos numa época das mais difíceis no ponto de vista político, que eu, com a minha idade, posso dizer e testemunhar para vocês. Então, no seu lugar aqui, vai orando por você, pela nação, pela sua família, por essa igreja, crendo que Deus pode fazer, usando você para descontaminar essa terra. Senhor amado, eu quero colocar a minha vida em primeiro lugar no seu altar, Pai. E quero clamar que o Senhor venha me perdoar, Pai. Perdoar de pecados que muitas vezes, de uma forma inadvertida ou mesmo intencional, que eu tenha feito, Pai. Eu quero dizer aqui para todo principado e potestade que está nos observando, que eu me arrependo completamente dos meus pecados. E clamo que o Senhor possa vir aqui, através do seu sangue que foi derramado na cruz, limpar completamente e me perdoar. Senhor, eu peço perdão pela nossa nação, Pai. Senhor, eu te peço perdão por cada pecado que essa nação fez perante o Senhor, por cada pecado que desalinhou com a sua vontade, por cada pecado que trouxe uma ira santa do Senhor, porque o Senhor é santo, Pai. Pai, eu clamo para que cada um daqueles pecados que estão listados ali no capítulo 6 a 23 de Levítico 18, além desses, todos aqueles pecados que a nação do Egito, que representava a saída do povo do cativeiro, assim como a nação de Canaã, que era o lugar que eles iam, Pai, que sejam descontaminados, Pai.
Eu clamo que o Senhor venha perdoar e limpar completamente o solo dessa nação. O Senhor está olhando esse clamor que a igreja tem feito, e eu te agradeço por essa safra desse ano que o Senhor vai dar, que é o maior recorde que nunca teve nesse Brasil, 278 milhões de toneladas de alimento, Pai. Esse alimento é um alimento que vem para a nossa nação e vem para milhares e milhões de pessoas desse mundo que recebe esse alimento, que o Senhor está usando o Brasil, essa terra maravilhosa, em que não tem terremoto, não tem furacão. Pai, o Senhor tem dado grandes coisas, né? Tem água, tem tudo aqui, Pai. Senhor, essas bênçãos eu te agradeço, porque eu faço parte dessa nação. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, Pai, de ter nascido nessa nação, apesar da minha família, do lado do pai e da mãe, ser italiano. O Senhor me trouxe para nascer nessa nação abençoada e enxergar com meus olhos nesse final dos tempos, Pai, a bênção que o Senhor vai trazer sobre essa nação. Mas cabe a nós, como igreja, Pai, cabe a nós clamarmos pelo perdão do Senhor. O Senhor se alegra quando nós chegamos perto do Senhor, e eu te peço isso, arrependido, em meu nome e em nome desta nação, daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Eu quero clamar para que o Senhor venha derramar do seu Espírito um amor tão grande, uma maravilha milagrosa, que o Senhor venha derramar sobre o derramamento, esse avivamento da igreja, que venha contaminar essa terra pelo Espírito Santo de Deus, que as pessoas que ainda não te conhecem, que são inimigos do Senhor, possam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu clamo por uma unção de cura agora sobre essa igreja que está aqui agora, nesse momento, ou que está nos vendo, que o Senhor traga um milagre de cura, de transformação, de cura física, de transformação da alma, para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Amém. Glórias, glórias. Senhor amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa palavra profunda que o Senhor falou conosco, Pai. Que nós saímos daqui hoje refletindo da nossa autoridade, em primeiro lugar, que o Senhor nos deu, nos delegou, autoridade de poder descontaminar essa terra, descontaminar a nossa casa, descontaminar a nossa vida, bastando reconhecer que nós somos pecadores, arrependidos, clamar para que o Senhor venha nos perdoar. E o Senhor é bom, o Senhor quer nos perdoar, o Senhor tem nos ensinado a andar no seu caminho, Pai. E é portanto nesta autoridade de igreja que nós estamos aqui reunidos hoje, que nós declaramos vitória em Cristo Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. E que a graça de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz, irmãos. Boa semana, viu? Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!